A cidade é nossa, tá tudo dominado. Eu sou a milícia, Alicia, milícia, milícia, Alicia, milícia, milícia, Alicia. No Rio todinho. Preste atenção nessa letra. Falar um pouquinho sobre milícias. Um relatório da CPI das milícias apontou que há muitos milicianos se infiltrando na política, câmaras de vereadores, né, até na Assembleia Legislativa do Rio. Como é que você vê isso? Bom, não é de hoje, né? Desde a família Jerominho, os milicianos, eles entraram na política. Agora, eles têm entrado mais discretos, porque eles perceberam com o caso do Jerominho, dos irmãos Jerominho e Natalino Guimarães, que é pior chamar atenção para o fato de que você representa um grupo paramilitar, porque você acaba virando alvo e preso. Então hoje você tem representantes no legislativo da milícia, mas que não são coisas assim, personagens escancarados. De qualquer forma, o perigo ele é enorme, não só quando o miliciano ele se infiltra na política, como também nas polícias, né? Ou no corpo de bombeiros, porque eles passam a ter a caneta e o respaldo de uma instituição, né? Que lhe dá, inclusive, muitas prerrogativas, possibilidades de investigação, de você ter acesso a dados e documentos das pessoas. Enfim, você passa realmente a ter um nível de acesso de autoridade que muitas vezes transforma essas pessoas em realmente autoridades e donos daquele território. E a grande questão da milícia é que, além desses tentáculos dentro do poder, ou dos poderes, ela passou a ter uma amplitude muito maior, saindo só da Zona Oeste, passou a se espalhar pelo estado de uma forma geral. Ela passou a ter associação com o tráfico de drogas em algumas áreas, ou seja, eu domino o território, cobro isso aqui e você vende drogas dentro da minha área. Passou a ter associação com a contravenção, território é meu, eu deixo você, contraventor, explorar o jogo aqui dentro e a gente divide o ganho. Ou seja, você começa a ver a milícia cada vez mais se fortalecendo em outras bases de negócio e, inclusive, promotores ligados a essa investigação dizem que a milícia, se nada acontecer no combate efetivo, em 10 anos ela passa a ser dona de praticamente todo o Rio de Janeiro e já começou a se espalhar para o Nordeste. Então, é muito grave, é realmente um problema que a gente tem que se pensar, tem que pensar no combate a nível nacional, com a Polícia Federal atuando e outras instâncias também, e a gente só vai conseguir também combater se a gente tiver isso como política de governo, seja fortalecendo as corregedorias para expulsar das polícias quem tiver envolvimento, seja realmente você investigando e quebrando o braço financeiro dessas quadrilhas, com apreensão de patrimônio, de laranjas, de veículos, de casas, ou seja, contas bancárias, conseguindo tirar deles esse braço econômico que acaba fortalecendo demais e dando a eles a possibilidade de não só comprar armamento, como espalhar os tentáculos deles por todos os cantos nas entranhas do poder aqui no Rio de Janeiro. Ótimo. Nós presidimos uma CPI exatamente para a investigação dessa máfia, que aqui chamamos de milícia. Terminamos um relatório, esse relatório tem 68 propostas concretas e nós indiciamos ali mais de 250 pessoas. Boa parte desses indiciados foram presos, entre eles líderes e chefes dessa milícia, deputados, vereadores, agentes públicos da área de segurança, enfim, uma máfia extremamente violenta que naquela época, em 2008, dominavam 170 áreas no Rio de Janeiro. Hoje são
mais de 400. Isso significa que há uma grave falha do poder público no Rio de Janeiro no que diz respeito ao enfrentamento desse grupo, que é o mais organizado em termos de ação criminosa que tem aqui. Porque tem projeto de poder, porque se organiza e transforma o seu domínio territorial, que é armado, que é militar, que é violento, em domínio eleitoral. Tem centros sociais. Esses milicianos tem amplo domínio econômico de uma série de atividades, do domínio da van, passando pelo gás, pelo gatonete, com taxas de segurança, que na verdade é a extorsão direta desses moradores, que se espalham principalmente pela Zona Oeste e pela Zona Norte, talvez por isso não estejam no centro das atenções da segurança pública do Rio de Janeiro, porque estão fora da área de uma cidade commodity, de uma cidade de negócio, de uma cidade preparada para grandes eventos, onde a cidadania e a dignidade tem CEP. Então é lamentável ver que das 68 propostas concretas que a CPI fez, poucas foram seguidas pelo poder público. O resultado é esse. Nesse momento, mais de 400 favelas indicadas por uma pesquisa universitária nesse momento, dominadas pela ação das milícias. São muitas as ações que a gente tem que fazer, né? São muitas as ações que a gente pode concretamente tomar. O relatório da CPI, que está aqui, né? Ele está publicado, ele está aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa. Ele tem aqui uma série de ações concretas que cabem, inclusive, ao governo federal, ao governo estadual, ao governo municipal, ao poder legislativo. Cada um tem a sua responsabilidade no enfrentamento a essa máfia. O problema é que essa máfia interessa muita gente, porque esse domínio territorial transformado em domínio eleitoral acaba elegendo muita gente. E não elege só os donos das milícias, ajuda a eleger outros cargos e outras pessoas. Como surgiram as milícias no estado do Rio de Janeiro. Então, as milícias surgiram a partir de uma evolução, ao meu ver, dos grupos de extermínio, que se originaram no final dos anos 60, aqui na Baixada Fluminense. Eu estudo esses grupos de extermínio já há bastante tempo. 26 anos mais precisamente. Eles surgiram a partir da transformação da polícia militar em um órgão repressivo e complementar e ostensivo e auxiliar a ditadura militar de 64. Esses grupos apoiados pela própria ditadura, eles começam a assassinar pessoas tidas como bandidos, é assim que é o discurso, financiados por empresários e comerciantes e com o respaldo da ditadura militar. Eles eram em si mesmos policiais militares naquele momento. Isso funciona dessa maneira intensamente nos anos 70. Nos anos 80 há uma modificação em função da redemocratização do país. Os militares, os policiais militares, policiais civis também, recuam desse papel de executores, assassinos e começam a agenciar civis como membros de grupos de extermínio e dar respaldo a esses grupos de civis. Isso vai funcionar nos anos 80 em função da redemocratização, para não ter tanto efeito sobre a própria estrutura policial a essa terceirização. Nos anos 90, esses civis matadores se projetam politicamente e se elegem. Vários deles estão se elegendo na Baixada como vereadores, como deputados estaduais e como prefeitos da região. A partir de 95 até 2000, existe assim um protótipo de milícia que ainda não era o modelo que nós temos hoje. E esse protótipo é montado a partir de ocupações urbanas de terra na Baixada, na Zona Oeste. Então você tem Rio das Pedras, você tem Campo Grande, você tem Duque de Caxias na Baixada, Fluminense já. E essas ocupações vão ter lideranças bastante autoritárias, que usam da violência e que passam a controlar vários serviços dentro dessas ocupações urbanas. E somente a partir dos anos 2000 é que nós temos a milícia nos moldes que nós temos hoje, como grupos controlados por policiais militares, policiais civis, bombeiros, agentes de segurança do Estado que estão ali presentes
e que vão abrir um leque. Eles, além de fazer o que os grupos de extermínio já faziam, que era assassinar e cobrar taxas por segurança nas áreas onde eles atuavam, eles abrem um leque de serviços e de bens urbanos. Então eles vão vender GatoNet, que é serviço de TV por assinatura clandestino, vão controlar transporte clandestino de pessoas, vão vender terras, terrenos, aterro para esses terrenos, vendem imóveis, vendem bujão de gás, água, cigarro, cesta básica de alimentos, vão vender combustível adulterado que eles roubam dos oleodutos da Petrobras, refinam e vendem, refinam em pequenas casas. Eles vão criar áreas para descarte de lixo clandestino, vão fazer aterros clandestinos. Enfim, eles abrem um conjunto de bens e serviços que eles vão monopolizar e controlar e vão eliminar qualquer outro que se aproxime. E hoje em dia também, eles antes alugavam essas comunidades para que o tráfico funcionasse. Agora eles próprios estão assumindo o controle e o funcionamento do tráfico. Quais as principais diferenças entre grupos de milicianos e facções criminosas ligadas ao narcotráfico? Os milicianos, eles estão dentro da estrutura do Estado, eles se beneficiam dessa forma, dessa presença da estrutura de poder. Eles estão no legislativo, eles estão no executivo, eles têm influência decisiva no judiciário, já que são agentes de segurança que atuam na ponta da estrutura do judiciário. Eles fazem investigações, eles fazem apurações, eles fazem repressão imediata a partir da estrutura do judiciário. Então eles controlam informações e detêm muito poder. O miliciano raramente é atingido ou tocado pela estrutura do próprio judiciário, já que ele controla, ele manipula, ele tem esse poder, sem contar que ele está a serviço, ou ele próprio constitui uma estrutura de poder político muito consolidada, muito forte. Ele às vezes é eleito, ou ele está se apoiando em pessoas que são eleitas, que os respaldam politicamente. Essa é a principal característica da milícia. O traficante não. O traficante ele é um facínora, um assassino, ele é um ladrão, ele é um traficante de drogas, seja quem for, ele é uma pessoa para ser presa ou assassinada, muito mais assassinada do que presa pela estrutura de política de segurança pública que nós temos no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo. A prática da execução sumária por parte da estrutura policial ela é amplamente utilizada e é assim que funciona. O traficante nunca vai ser um candidato, ele será alguém procurado para ser morto ou preso. O traficante, o máximo que ele consegue é se vincular a algum político ligado a ele e fazer algum controle eleitoral de áreas para que se vote nesse político. O máximo que eu já vi falar de um traficante, que foi o caso do Fernandinho Beiramar, é que ele conseguiu colocar 8 parentes deles como funcionário da Câmara de Vereadores de Duque de Caxias, cidade de Duque de Caxias. Eles ficaram lá por um tempo, foram descobertos e foram retirados. Então o poder do tráfico nesse ponto é bem restrito em termos da sua atuação dentro do aparelho do Estado ou da sua atuação no campo político, o que beneficia muito mais a estrutura da milícia, porque tem essa penetração, tem essa presença e tem esse controle. Atualmente, a milícia constitui um perigo maior do que quadrilhas como o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro? Sim, a meu ver, a milícia constitui hoje o grupo mais poderoso em termos de crime organizado no Rio de Janeiro e no país. Como eu já falei antes, o fato deles estarem diretamente dentro do Estado, deles serem o Estado, eu não estou falando que o Estado foi corrompido, eu estou dizendo que o próprio Estado se transforma na dimensão mais poderosa do crime organizado, é ele. Então, tem que se compreender bem o que eu estou falando. Você tem uma moeda com duas faces, você tem dois braços, você tem duas estruturas que uma fortalece a outra, sem as quais essa estrutura toda do crime da milícia, do crime organizado da milícia, não funcionaria. Você tem uma face legal e uma face ilegal.
A face legal da milícia, a sua presença no Estado, o seu controle das ações do Estado, informações privilegiadas, manipulação de processos, manipulação das várias dimensões da política do Estado a seu favor. A milícia se autoprotege, a milícia constrói, então, dentro do Estado, pelo Estado, a sua própria força de atuação e de atingir os rivais e de se perpetuar ao longo do tempo. Do outro lado, você tem a face ilegal, que é o crime que a própria milícia é em si. Então, uma estrutura reflete na outra e fortalece a outra. Ninguém vai fazer uma denúncia dentro de uma delegacia ou dentro de um batalhão de um policial que daquela unidade, daquela instituição está envolvido no crime organizado da milícia, porque essa pessoa será morta. Então, ninguém fará uma denúncia. A própria estrutura do batalhão, da delegacia, funciona sempre para proteger os seus membros, então também isso vai ser garantido. O ilegal, toda a dimensão criminosa, ela expande as fronteiras do Estado para uma dimensão que não é própria do Estado, mas como na retaguarda há a dimensão legal do Estado, o legal e o ilegal se complementam, eles se transformam numa grande unidade de força, de poder, que é totalitário, que é autoritário, que é próprio das dimensões da ditadura. Não é à toa que os grupos de extermínio vieram da estrutura da ditadura militar de 64 e que hoje se perpetuam assim. Então, a meu ver, esse poderio da milícia, ela está calcado nessa dimensão. Por isso que hoje é o grupo mais perigoso, porque ninguém toca, ninguém atinge. Tudo bem, há processos que podem fazer chegar próximo a eles e até prender um ou outro, mas é uma estrutura que tem um braço financeiro muito poderoso e um braço político também muito poderoso. E se você não retira essas duas grandes dimensões, e essas dimensões sempre atuando, como eu falei, no legal e no ilegal, você não tem como simplesmente restringir ou botar limite nessa estrutura. Ela é muito mais poderosa do que as demais estruturas de organização, a meu ver. Quantos são atualmente os grupos de milicianos que atuam no estado do Rio de Janeiro? Então, a quantidade de grupos é muito difícil você calcular. Teve uma matéria do Henrique Coelho, pelo G1, no ano passado, no início do ano passado, onde ele fala, por investigação própria dele, jornalística, ele fala em 347, se eu não me engano, quilômetros quadrados de área controlada por milícia, atingindo um total de 2.000 habitantes, tendo presença em 11 municípios, incluindo Rio de Janeiro, Baixada e outros municípios adjacentes. Mas para mim é uma estrutura em permanente expansão, em permanente criatividade criminosa, ampliando suas dimensões de organização. Então é muito difícil, são vários grupos, eles interagem entre si, às vezes tem solução de conflitos a partir da própria violência da qual eles fazem parte. Então, na verdade, é muito difícil você dimensionar essa estrutura toda. É uma grande rede, essa é a minha visão, é uma visão de rede. Essa rede, de acordo com o que ela experimenta, sofre, ela pode recuar ou ela pode expandir. Se é um baque por uma operação policial, de delegacias especializadas como a Draco, eles recuam e essa rede encolhe. E eles vão, membros daquela milícia podem ir para outras dimensões da milícia em outros lugares. Eles reduzem o seu trabalhador do chão, de rua, dos bairros, sua presença se torna mais cautelosa, invisível, mais recolhida. Mas depois, posteriormente, as condições voltando ao normal, elas expandem e passam a incorporar de novo essas áreas, e incorpora inclusive outras áreas. Então é uma dimensão muito fluida, flexível e é uma grande rede, porque está dentro da própria estrutura do Estado, é uma rede que se sobrepõe, se interpõe, colada à estrutura da própria rede do Estado.
em termos de agentes de segurança públicos. Então, por isso que ela tem essa maleabilidade, essa plasticidade.